A paz do Senhor a todos em Cristo Jesus. Mais uma vez, estou aqui para compartilhar algumas passagens bíblicas, com os irmãos aqui nesta hora. Amém? Mensagem que muito tempo eu via pregadores pregar, e eu também já preguei várias vezes. E aí eu fui lendo, a gente vai lendo, vai estudando a palavra de Deus, vai aprofundando, vai examinando as escrituras, E tem muitas coisas que às vezes está na Bíblia, está escrito, e às vezes sem atenção da gente mesmo, a gente lendo, não lê devagar, E pede o Espírito Santo para ajudar. E a gente acaba passando por cima e falando coisas que muitas vezes que a Bíblia não diz, A gente fala coisa que não está escrito na Bíblia, que a interpretação às vezes não é aquela que a gente fala, que a gente falou. E com falta um pouco de conhecimento da gente mesmo, Que o ser humano, igual eu falei, sempre falo, não sabe de tudo, a gente vai aprendendo aos pouquinhos. E aí eu fui ver que tem muitas coisas que a gente fala que a Bíblia não diz, que não está na Bíblia, Então, eu quero ler alguns textos aqui e compartilhar com os irmãos. Amém? Vamos ler aqui a primeira passagem bíblica que eu quero ler aqui. No livro de Isaías. Vamos lá. Profeta Isaías. Uma passagem bastante conhecida, Aqui, da palavra de Deus. Isaías, capítulo 6. Bastante, uma passagem bem conhecida. Isaías, capítulo 6, versículo 1, diz assim: E no ano da morte do rei Uzia, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba de suas vestes enchia o templo. Louvado seja Deus. Aqui nessa passagem do profeta Isaías, é bastante interessante a gente analisar esse texto aqui. E a pergunta é, Isaías, ele viu a morte de Uzias no mesmo ano ou foi no dia seguinte? Ou seja, Isaías viu o Senhor depois da morte de Uzias ou não? Essa é a pergunta. Então, para nós analisar aqui rapidamente, o profeta Isaías, que a pergunta que eu fiz é se o profeta viu o Senhor antes da morte do rei Uzias. Então, a resposta é, o profeta, ele viu o Senhor no mesmo ano em que morreu o rei Uzias. Está bem claro na palavra, na mensagem aqui, No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Então, Isaías não viu o Senhor só depois que morreu o rei Uzias. Foi no mesmo ano. A Bíblia deixa claro que foi no mesmo ano da morte do rei. Foi no mesmo ano que ele viu o rei. Que ele viu o Senhor, aliás. Entendeu? O mesmo ano que ele viu o Senhor, foi o mesmo ano da morte do rei Uzias. Amém? Vamos lá, nós vamos para outra passagem bíblica, que eu acho também interessante. No livro do Êxodo, eu vou aqui ler na outra passagem bíblica, aqui na outra Bíblia, o livro do Êxodo, vamos lá.
Êxodo capítulo 2 e o versículo 3, também é uma passagem conhecida. Amém? Louvado seja Deus. Êxodo capítulo 2, versículo 1 e o 2 e o 3. Vamos ler aqui. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Todo mundo já sabe de quem é aqui, né? De Moisés. Falando de Moisés. Ao 3. E não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e betumou com betume de pena, e pondo nela o menino, e pôs nos juncos à borda do rio. Amém? Aqui nós sabemos que Moisés, né, como a sua mãe concebeu e teve ele, e viu que o menino era bonito, formoso, e com medo do rei, né, matar a criança. Aí o que ela fez a estratégia? Ela pegou o menino, ela arrumou uma arcazinha ali, né, betumou, a arca de junco ali, betumou e pegou, pôs o menino ali, à borda do rio Nilo. E a pergunta que eu faço é, que muitas vezes também eu sempre falava, né? E vejo as pessoas falando que o menino, o Moisés, ele foi posto no rio. Perceba bem. Só que a palavra não diz que o menino foi posto, né, no rio. Perceba que o versículo 3 aqui, ó. E pondo nela o menino, pôs nos juncos à borda do rio. Ou seja, pois a arcazinha ali foi posto não no rio, foi posto na beira do rio, igual a gente fala no linguajar normal, né? Foi posto na borda do rio, ou seja, na beira do rio. E na beira do rio Nilo tinha ali aqueles juncos, tinha aqueles matos ali na beira do rio. E a menina, né, que era a irmã dele, pôs ali aquela arca ali na beira do rio, ali no junco ali, naqueles matinhos ali, entendeu? E ficou de longe observando, né, para ver o que ia acontecer. Porque, vamos lá, se o menino tivesse posto no rio, não tinha o menino, praticamente não existia mais Moisés. Né? Já estava morto. Por causa que tivesse posto no rio, a água tinha levado. Como a água descendo, corrente, né? Tinha levado a criança. E outra, a filha de Faraó não tinha percebido a criança, porque ela não tinha chegado ainda com as suas empregadas ali, as suas servas. Então ela pôs primeiro ali na beira, ali na borda ali, e não no rio, porque se tivesse posto a arca no rio, tinha levado a criança e a filha de Faraó não tinha, as empregadas dela não tinha percebido o menino ali, não tinha acontecido de pegar a criança, se tivesse posto no rio. Então perceba bem, foi posto à borda do rio, ou seja, na beira do rio, ali, junto daqueles matos ali, dos juncos que tinha, foi posto ali, né? E ela ficou observando, percebe que a irmã ficou observando, ó, o 4 aqui, ó. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Ela ficou de longe observando. Imagine, se tivesse posto o menino no rio, ela não ia ficar observando ali, o menino ia descer, né? Porque o rio, né, corrente, então ela colocou no lugar seguro para que alguém achasse a criança. Então,
o menino não foi posto no rio, igual muitos falam, eu também, né, falava muito, não foi posto no rio. A criança dentro da arca foi posto na borda do rio Nilo. Amém? Louvado seja Deus. Então, são coisas, são detalhes em que a gente ia prestar atenção bem direitinho na palavra de Deus, ler bem, né, devagar, com paciência. Para muitas vezes nós que pregamos, ensinamos a palavra de Deus, nós temos que estar atento, né, nessas mensagens. E outra também que me chama muita atenção, vamos lá? Também aqui, passar aqui, compartilhar com os irmãos. Uma passagem também outra conhecida. É Provérbio. Provérbio. Vamos lá. Provérbio capítulo 8. Vamos lá. Provérbio capítulo 8, versículo 17. Vamos lá. Somente o 17. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me acham. Em outra tradução aqui na outra Bíblia que eu tenho aqui, vamos ver aqui. Provérbio. Aqui na outra tradução, o que fala aqui, ó. Capítulo 8, versículo 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Ou seja, a pergunta é, essa passagem de Provérbios, capítulo 8, versículo 17, quem que está falando aqui nessa mensagem? Eu mesmo já cansei de falar, eu lia e pregava e dizia que essa passagem aqui era Deus falando. Era Jesus que está falando, Deus que está falando aqui. Mas se nós analisar o texto e o contexto, nós vamos perceber que essa mensagem aqui não é Deus que está falando. Interessante, né? Não é Jesus que está falando aqui nessa mensagem. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. A gente lê assim, a gente percebe assim, ué, mas aí buscar Deus de madrugada, orar, né? Entendeu? Não é que a gente tem que buscar Deus, claro, né? Buscar Deus qualquer hora, não é só de madrugada, não. E muitos falam que a melhor oração, a melhor hora de buscar Deus é de madrugada. Eu não vejo isso na Bíblia, que a Bíblia fala que qualquer hora, fora de tempo, em tempo, é a palavra de Deus. Então, Deus, todo tempo, Ele está acordado. Nós não, de noite nós estamos dormindo, né? E Deus não, é o tempo todo, o eterno, não dorme. Ele não dorme, o guarda de Israel. Então, qualquer hora que você buscar Deus é a hora certa, né? Para mim. Mas, eu sei que de madrugada muitos gostam, eu sempre oro de madrugada, gosto de orar. Mas para mim expressar essa palavra que o horário melhor é de madrugada, para mim não serve, não. Porque Deus, é qualquer hora que buscar, Ele está pronto. Amém? Então, voltando para o texto de Provérbio aqui, não é Deus, não é Jesus falando aqui. Sabe quem está falando aqui? É a própria sabedoria. É a sabedoria que está falando aqui. Não é Jesus, é a sabedoria. Vamos ver? Capítulo 8, primeiro aqui, perceba que Salomão escreve falando da sabedoria. E escreve aqui falando sobre a sabedoria, e a própria sabedoria, ela clama aqui, ela fala aqui. Capítulo 8, versículo 1. Não clamo, porventura, a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz? Vamos lá para o versículo 12.
Perceba que é sabedoria. Você leu do capítulo 8 todinho, até no versículo aqui, é o 36, nós percebemos ali que fala sobre a sabedoria. E aqui, perceba que é a sabedoria falando. Versículo 12 do capítulo 8. Eu, quem está falando? Eu quem? A sabedoria. Habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Perceba que ela fala, eu, a sabedoria, habito com prudência e acho a ciência dos conselhos. Então perceba aqui que não é Deus que está falando, né, nesse texto que eu estou falando aqui. Nesse texto de provérbio aqui, que é a própria sabedoria que está expressando. Vamos lá para outro texto bastante conhecido da palavra de Deus. Vamos lá também para Cantares. Cantares de Salomão. Vamos lá. Mensagens poéticas. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 1. Somente 1. Eu sou a rosa de Saron, o líris do vale. A pergunta é: quem é a rosa de Saron e quem é o líris do vale? Quem é a rosa de Saron, né? O líris do vale, quem é? Muitos dizem, já ouvi falar, eu também já entrei também, que a rosa de Saron é o próprio Senhor, é o próprio Jesus. Mas se nós analisar aqui a palavra de Deus, a rosa de Saron, aqui a rosa de Saron, não é o Senhor. Não está falando do Senhor. Aqui nesse texto de provérbio, ou aqui para outra, de provérbio não, de Cantares, que para a minha outra Bíblia, aqui a atualizada, essa rosa de Saron aqui é uma mulher que está expressando uma mensagem para o seu esposo. Salomão está escrevendo um texto, uma conversa de um esposo para a esposa e a esposa para o seu esposo, um diálogo com ele. Perceba que na Bíblia atualizada, perceba que elas têm o texto aqui. Primeiro aqui em cima, a esposa fala. Segundo aqui embaixo, o esposo responde. Entendeu? Perceba que a esposa, ela fala, e embaixo tem o nome esposo. Aí embaixo tem esposa, né? E no outro tem o esposo. E tem, essa atualizada ela tem esses nomes aqui. Só não a corrigida. Então a de cima primeiro aqui quem é? A esposa. A esposa expressa. O que ela fala assim? Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Então aqui a rosa de Saron é uma mulher. E nós não pode declarar essa rosa de Saron como Jesus, porque está falando de uma mulher feminina, não de um homem. Aí fica feio também, né? Nós dizer que Jesus é a rosa, né? A rosa de Saron, né? Que está expressando de uma mulher, não de um homem, não do esposo. É a esposa que está expressando, que está falando. Ela está se declarando como uma rosa de Saron, né? Aquelas flores bonitas dos lírios dos vales, né? Ela estava expressando. Então, quando ela expressava, e tem um texto também do esposo. Aqui no 3 aqui no 2 aqui,
o esposo expressa: qual lírio dentre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Aqui já é o esposo já expressando mensagem para ela, né? Então, a Bíblia não diz que Jesus é a rosa de Saron. Nesse texto aqui está falando da esposa de uma mulher. Amém? Louvado seja Deus. Então são coisas que nós devemos ter, pensar, ler a Bíblia com cuidado, devagar, né? Para que nós venha entender a mensagem da palavra de Deus. E outro bastante conhecido também é de Segunda Reis. Vamos ler aqui. Segundo Reis, capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 4, versículo 26. Vamos ler o 26 aqui. Versículo 26. E correu ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com teu filho? E ela respondeu: tudo bem. Essa passagem aqui é da mulher sunamita de Suné, que o profeta profetizou que ela ia ter um filho. Ela teve o filho. Todo mundo conhece a história que o menino morreu. E o menino morreu e ela falou pro seu marido que ia atrás do profeta para conversar com ele, porque não pediu um filho a ele e tal. E ela estava, né, ali muito angustiada porque a criança tinha morrido. E quando ela vem de longe para encontrar com o profeta, e quando o Eliseu vê a sunamita vindo lá para cá, ele manda Geazinho, o seu mensageiro, perguntar o que tinha acontecido. Se pergunta para ela se como é que vai, como é que ela vai, se vai tudo bem, né, entendeu? Se vai bem com seu marido, com seu filho, se vai tudo bem. E quando o Geazinho chegou, ele faz a pergunta, entendeu? Perceba aqui que no versículo 25 fala aqui, ó. E partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo. Vendo de longe o homem de Deus, disse a Geazim, diz para Geazim, seu moço: eis que aí a sunamita, corre e encontra com ela e pergunta aí: vai tudo bem contigo, com teu marido, com teu filho? E ela responde: sim, vai tudo bem. Essa expressão, quando ela falou, não é que ela estava alegre porque seu filho tinha morrido. Muitos pensam que ela falou, essa é a expressão que vai tudo bem, é que ela estava alegre, né, tranquila, porque, entendeu? Não, não era porque ela estava tranquila, paciente, não, porque ela estava com seu filho morto, ela estava angustiada. Só que quando ela fala para Geazim, vai tudo bem, em outras palavras, ela quer dizer assim: Geazim, vai tudo bem, vai tudo. Ela não quis passar o acontecimento da morte do menino para Geazim. Ela queria passar o acontecimento da morte do menino para o profeta, porque ele é que tinha que resolver o problema, não era Geazim. Então, para ela desviar de Geazim, dizer: não, Geazim, vai tudo bem, vai, meu esposo, vai tudo bem também, meu esposo, então filho, também vai tudo bem. Tchau, e eu quero, cadê o profeta? Eu quero. Então, essa expressão é que ela tirou a atenção, tirou Geazim, tipo assim, querendo resolver o problema, mas não era com Geazim, para resolver com o profeta Eliseu. Nossa expressão não é por causa que ela estava, né, angustiada, que ela estava ali, né, essa expressão que vai tudo bem, não é porque ela estava tranquila. Ah, não, meu marido morreu, meu esposo morreu, meu filho morreu, eu estou alegre, sorrindo de cara para riba. Não, esse vai tudo bem não é porque ela estava alegre, cantando, alegre, não. Ela estava angustiada. Só que esse vai tudo bem é para não querer conversar tempo, gastar tempo com o Geazinho. Ela queria conversar, era com o profeta. Amém? Louvado seja Deus. Então, é uma coisa bastante interessante da palavra de Deus. E outra também, vamos ler aqui, é o livro de Marcos, capítulo 6,
Marcos capítulo 6, versículo 3. Diz assim: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não está aqui conosco as suas irmãs? E escandalizava-se com ele. A pergunta é: Jesus, ele era carpinteiro? Se ele era carpinteiro, a Bíblia fala, né? Esse aí não é o carpinteiro, né? Filho de Maria. E o que eu vejo na Bíblia, analiso, é que Jesus, ele não era literalmente um carpinteiro. Ou seja, um carpinteiro de fazer move. Tem esses carpinteiros que faz move, né? Que faz mesmo madeira as casas, né? Põe madeira na casa, chama de carpinteiro também. Então, Jesus, ele, por outra parte, eu vejo ele como, como é que se diz? Porque carpinteiro no grego significa tecton. E técnico significa construtor. Ou seja, Jesus, ele construía casas, né? Ele constrói, né? Constrói a vida, é que dá a vida, né? Ele não destrói, ele constrói. Então Jesus, ele é um arquiteto, ele é um construtor, não um carpinteiro de fazer móveis, né? Louvado seja Deus. E outra palavra também aqui que eu acho bastante interessante, para nós terminar aqui, é que em Hebreus, vamos ler aqui, livro dos Hebreus, Hebreus capítulo 12, capítulo 12, versículo 1, diz assim: Portanto, nós também, pois os que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A pergunta é: quem é essas nuvens de testemunha que nos rodeia? Interessante. Muitos dizem que essas nuvens de testemunha são o mundo, que são os ímpios, são o mundo. Essas nuvens de testemunha são o mundo, os ímpios, que nós somos rodeados dessas pessoas, né, que nos vê, que nos julga, que fala de nós e tal. Eu já tenho uma visão já muito diferente para o outro lado. Essas nuvens de testemunha eu não vejo sendo o mundo, os ímpios. Não é o mundo nem os ímpios. Essas nuvens de testemunha, elas são as pessoas que morreram em Cristo Jesus no antepassado. Essas pessoas, elas que estão nos observando, ou seja, essas pessoas que morreram em Cristo Jesus, que são os crentes que morreram. Por que eu estou falando que eu acredito que é os crentes que morreram em Cristo Jesus pela fé em Deus, né? Nos tempos antigos? Por causa que a palavra testemunho significa mártires, né? Os mártires é aquele que morreu, né? Pela obra de Deus, pela fé em Deus, né? Na antiguidade. Então, esses são os heróis da fé. As testemunhas aqui, essas que estão rodeadas aqui, está rodeando nós, que estão observando nós, nosso trabalho, né? São os heróis da fé que morreram, né? Nos tempos antigos. Nós podemos analisar aqui, para nós dar mais uma claridade aqui, capítulo 11,
do 1 ao 2. Olha o que diz aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Tem muita gente que fala assim que a fé é um firme fundamento das coisas que não se espera, mas não é. É das coisas que se esperam e da prova das coisas que se não vê. O que diz o 2? Porque por ela, né, pela fé, por ela, os antigos, que eu falei, os testemunhas, alcançaram testemunho. Porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Então, na minha visão bíblica, não é os ímpios nem o mundo essa nuvem de testemunha. São os mártires, são os heróis da fé. Amém? Que Jesus abençoe a todos, né? E até a próxima, se Deus quiser.